Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Nessa videoaula de hoje, nós vamos resolver alguns exercícios contextualizados com a equação de segundo grau. Então nós vamos ver como que transformar um determinado contexto em uma equação de segundo grau para depois resolver e chegar à resposta desejada. Vamos nessa? Muito bem, pessoal. Então, olha aí, equações de segundo grau. Agora, questões com um contexto, com uma história, que nós vamos transformar em equações de segundo grau para poder resolver. Então, vamos lá? Então, olha só, pessoal. A primeira coisa que a gente deve entender ao resolver esse tipo de questão é o seguinte: fazer um passo de cada vez. São alguns passos para resolver essas questões que você poderia fazer de diversas formas, né? Mas aqui eu vou dar algumas dicas. Primeira coisa, ler e entender o exercício, mas é de verdade. Faz muito tempo que você já sabe ler e às vezes a gente lê sem nem se dar conta do que está lendo, né? A gente está lendo, mas na verdade não está percebendo nada daquilo que a gente está ali realmente observando. Então tem que ler realmente com atenção, né? E aí, como que você pode ver se você leu com atenção? Você tem que conseguir dizer quais são os dados e o que você quer saber, ou seja, o que o exercício te informa, o que ele te dá de informações, de dados, e o que ele te pede, né? O que você deseja saber ao final desse exercício, ou seja, qual é a pergunta propriamente dita desse exercício, ok? Aí depois de fazer isso, mas é fazer de verdade mesmo. Se você tem mais dificuldade, escreva essas coisas, como nós vamos fazer aqui, beleza? Depois, pessoal, no segundo passo, você tem que traduzir essa situação que você tem em uma equação de segundo grau. Você está com uma situação descrita na sua língua materna, que no caso é o português, né? Agora a gente tem que transformar isso para a linguagem matemática, ou seja, escrever a mesma coisa, mas na forma de uma equação de segundo grau, no caso aqui, porque é o que a gente está estudando, beleza? Depois ainda, pessoal, que você fizer isso, o que você ainda tem que fazer? Resolver a equação, mas ainda não terminou. Você tem que verificar a validade da resposta. Ou seja, eu resolvo a equação e eu vou ver se realmente aquela resposta que eu obtive faz sentido, se ela se encaixa com a situação, com o contexto que eu tinha lá no início do exercício, beleza? Especialmente na equação de segundo grau, que traz dois valores no geral diferentes, né, de x1 e x2, é importantíssimo fazer isso, porque nem sempre os dois valores de x que nós obtemos na equação se encaixam com um contexto, ok? Tudo isso nós vamos ver agora com 3 exemplos. Vamos começar. Então, olha só, pessoal. Primeira situação é a seguinte: o quadrado de um número somado com o seu dobro resulta em 143. Qual é esse número? Então, lemos aí a questão com atenção. Vamos agora dizer o que a gente já sabe e o que a gente quer saber nesta primeira situação. O que a gente já sabe, pessoal, que foi informado, é que o quadrado de um número somado com o seu dobro resulta em 143. Veja que essa é a dica, essa é a pista que o exercício dá para você, é a informação que ele te dá para trabalhar. E aí, em contrapartida, o que nós desejamos saber com isso? Desejamos saber qual é esse número. Então, tem um número que eu sei que o quadrado dele, somado com o seu dobro, resulta em 143, e eu quero saber, então, qual é esse número. Bom, primeira coisa, saber qual é esse número, eu vou chamar então ele de x. Como a gente chama um número desconhecido, a gente coloca uma letra, né? Porque aí essa letra está simbolizando um número qualquer que é um número ainda desconhecido. Eu aqui, pela força do hábito, vou sempre usar x, mas você poderia usar a letra que você quisesse. Beleza? Muito bem. Agora, pessoal, então esse é o primeiro passo, tá vendo? É importante você fazer isso, inclusive escrever isso no início. O que você sabe, o que você quer saber. E aí nós vamos agora traduzir essa situação para uma equação. Veja só como vai ficar, ó. Eu vou ir riscando, é como fazer uma tradução de uma língua para outra.
o quadrado de um número. Estou riscando lá no eu sei, beleza? Ó, o quadrado de um número. Como que eu posso representar o quadrado de um número, que aí está escrito em português, na linguagem matemática? Bom, um número é x. O quadrado dele é levar ele ao quadrado. Então, o quadrado de um número, em matemática, eu posso escrever x ao quadrado. Está escrito a mesma coisa. O quadrado de um número, que eu ainda desconheço. Depois, o que ele fala? Somado. Somado é feito a operação de adição, né, pessoal? Então, mais. Então, x ao quadrado mais o quadrado de um número somado. Somado com o quê? Com o seu dobro. O dobro desse número. O número é x, como nós já falamos, que ainda não sabemos. Como é que eu escrevo o dobro de um número? O dobro de um número é 2 vezes esse número, né? Por exemplo, o dobro de 5 é 2 vezes 5, 10. O dobro de 7 é 2 vezes 7, 14. Beleza? Então, o dobro de x é 2 vezes o x. Então, tá lá, 2x. Lembrando que 2x é 2 vezes o x. Mas a gente não fica colocando sinal de vezes aí entre o número e a letra. É um combinado que a gente já sabe que é vezes, então não precisa ficar colocando para poder simplificar aí a expressão, ok? Depois disso, pessoal, o que ele fala? Resulta em 143. Resulta em 143, quer dizer, o resultado é igual a 143. Então, tá igual a 143. Viu, gente? Não é tão difícil assim. Se eu vou passo a passo fazendo essa tradução, eu consigo montar a minha equação. Pronto, já está escrita. O quadrado de um número somado com seu dobro resulta em 143. O quadrado de um número, x ao quadrado, somado mais com seu dobro, 2x, resulta em 143, igual a 143. Então já foi aí o nosso segundo passo. Agora é só ir para a terceira etapa, que é resolver a equação e depois verificar a validade da resposta. Aqui eu vou resolver essa equação bem rapidinho, beleza? Porque nós já fizemos aí outros vídeos entendendo como que resolve uma equação de segundo grau. Se você ainda não viu esses vídeos, clica nessezinho aqui, ó, e vai lá dar uma olhada, beleza? Muito bem. Agora, pessoal, só vou aqui mostrar, então, a primeira coisa que você tem que fazer aqui nessa equação é igualar a zero, né? Porque ela não está igualada a zero. Tem o 143 do outro lado do igual. Então, vou passar ele para o lado de lá. Então, vai ficar x ao quadrado mais 2x. O 143, que era positivo do lado direito do igual, passou para o lado esquerdo negativo, como já conversamos, menos 143, ok? Portanto, aí está a nossa equação igualada a zero. Igual a equação a zero, tem que definir o A, o B e o C, né? Ou você pode resolver também por soma e produto, né? Se quiser fazer mentalmente, também pode ser. Muito bem. Aí, ó, o A é 1, o B é 2, o C é menos 143. Aí depois tem que calcular o delta, já vou colocar aqui direto o resultado de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, nesse caso dá 576, e aí você vai chegar no x' ou x1, que é 11, x2' ou x2, que é menos 13, beleza? Aqui eu só estou colocando direto os resultados aí do a, do b, do c, do delta, do x' e do x2', ok? Muito bem, resolvi essa equação, cheguei nesses valores. Agora é hora de dar a resposta. Mas para dar a resposta, eu tenho que verificar a validade desses valores. Então, qual é a conclusão que eu cheguei? O meu número desconhecido, que eu chamei de x, ele pode ser o 11, ele pode ser o menos 13. Tem algum problema em usar algum desses dois números? Não, né, pessoal? Porque o meu exercício, nesse caso, falava simplesmente um número. Um número não tem restrição. Se falasse um número positivo, eu ia ter que considerar só o 11 como resposta. Se falasse um número negativo, eu teria que considerar só o menos 13 como resposta. Entendeu então essa questão? Mas como aí não tem nenhuma restrição nesse número, pode ser qualquer número, então minha resposta é que esse número pode ser o 11 ou o menos 13. Tem duas possibilidades. Beleza? Mas ainda vamos conferir se realmente esses números satisfazem a nossa condição do exercício, ou seja, que o quadrado dele somado com o seu dobro resulta em 143? Como que eu faço isso, pessoal? Eu monto a equação de novo, x ao quadrado mais 2x mais 100
igual a 143, mas no lugar do x eu coloco os valores do x que eu achei. Uma vez eu coloco 11, testo, outra vez eu coloco menos 13. Isso é muito importante, porque se você perceber que deu errado, você deve ter errado alguma coisa, ou na hora de montar a equação, ou na hora de resolver ela, ok? Bom, já coloquei aí o 11 no lugar do x, né? Então ficou 11 ao quadrado mais 2 vezes 11 igual a 143. Isso é verdade? Bom, vamos ver. 11 ao quadrado é 121. 2 vezes 11 é 22. 121 com 22 dá 143? Sim, né, pessoal? Então essa daí está certo. Agora vamos colocar o menos 13 no lugar do x. Então vai ficar assim, menos 13 ao quadrado, aí com parênteses, porque o x está ao quadrado. O x é o menos 13. Então o menos 13 com o sinal junto está elevado ao quadrado. Mais 2 vezes menos 13 é também igual a 143? Vamos ver. Menos 13 ao quadrado, menos 13 vezes menos 13, dá 169 positivo, né? Porque menos com menos é mais. E 2 vezes menos 13 dá menos 26, né? Porque mais com menos é menos. E aí, 169 menos 26 dá 143? Certinho, né, pessoal? Se você fizer as suas contas com calma, vai chegar nesse resultado. Então, pronto. Agora, não tem erro, pessoal. Conferi e as minhas respostas realmente satisfazem. Tanto o 11 quanto o menos 13, quando eu faço o quadrado deles somado com o seu dobro, resulta em 143. Vamos para a próxima situação? A segunda situação, pessoal, é esta daqui. Quero desenhar um retângulo onde o comprimento é 7 centímetros maior do que a largura e a área seja de 60 centímetros quadrados. Quais deverão ser as medidas do lado desse retângulo? Vamos lá então, pessoal. Esse tipo de situação é muito comum com equações de segundo grau que envolvem aí a questão da área, seja do retângulo, do triângulo ou de outras figuras, beleza? Então isso costuma acontecer bastante. Então vamos dar uma olhada primeiro no seguinte, quando eu estou falando de um retângulo, de uma figura geométrica, a primeira coisa que eu recomendo fazer é desenhar essa figura. Eu desenhei um retângulo, não precisa ser assim perfeitamente, é um esboço. Faz um retângulo para ajudar a gente a colocar as informações e entender melhor elas. Vamos lá então. O que eu sei sobre esse retângulo, ainda olhando só para a figura? Que o comprimento é 7 centímetros maior do que a largura. Então, pessoal, eu não sei nem o comprimento nem a largura, mas eu sei que o comprimento é 7 centímetros maior que a largura. Eu devo colocar essas informações aí no meu retângulo. Agora, uma dica que eu dou é escolher muito bem quem você vai chamar de x. Se o comprimento você vai chamar de x ou se a largura você vai chamar de x. Bom, eu já ressalto que você pode chamar qualquer um de x, não tem problema nenhum. Aqui é só uma dica que eu acredito que fica um pouco mais fácil, beleza? Que é o seguinte, chamar de x aquele que você não sabe absolutamente nada. Então veja só nesse exercício, de qual você não sabe absolutamente nada? Do comprimento ou da largura? É da largura, né, pessoal? Porque o comprimento, eu sei pelo menos que ele é 7 centímetros maior que a largura. Veja, eu tenho uma informação sobre o comprimento, que ele é maior que a largura em 7 centímetros. Agora, sobre a largura, eu não sei nada. Então, eu vou chamar a largura aí de x. No caso, pessoal, aqui eu chamei a largura, essa parte aí que está na vertical, ok? Que é a menor, porque o comprimento está falando que é maior, né? Muito bem, então chamei aí a largura de x, aí eu vou ter que dizer então quem é agora o comprimento. Bom, eu sei que o comprimento é 7 centímetros maior do que a largura. O que é 7 centímetros a mais do que a largura? A largura é x. 7 centímetros a mais do que x. 7 a mais do que x é x mais 7. Tá vendo? Ó, então, a largura é x, desconhecido. O comprimento é a largura mais 7, ou seja, 7 a mais do que a largura. Então, comprimento x, a largura... Desculpa, a largura x, o comprimento x mais 7. Beleza? Muito bem, então vamos escrever então isso daí que a gente sabe? Então a gente sabe
Que nós temos um retângulo onde a largura é x e o comprimento é x mais 7. Nós retiramos isso do exercício. E nós também sabemos lá do exercício, que ainda não usamos, que a área é 60 centímetros quadrados, ok? E ainda, pessoal, o que nós sabemos? A gente tem que trazer informações prévias ao exercício, que é saber como é que calcula a área do retângulo. A área do retângulo é comprimento vezes largura, né? Ou base vezes altura, tá na mesma, certo? Bom, e o que eu quero saber? Eu quero saber quais são as medidas. Então, eu quero saber qual é a largura, eu quero saber qual é o comprimento. A largura é x, o comprimento é x mais 7, ou seja, eu preciso saber quem é o x. Para descobrir quem é esse x, eu tenho que colocar ele em uma equação. Bom, para montar a equação, eu vou ter que usar as informações que eu tenho, que eu sei. Bom, eu vou começar pela última linha do que eu sei, que a área é o comprimento vezes a largura, ok? Então, eu vou escrever aqui. A área é o comprimento vezes a largura. Veja que eu uso sempre todas as informações que eu sei, ou às vezes pode ter informações sobrando. Mas fique atento, se você estiver empacado no exercício, talvez você não esteja usando uma das informações que foi fornecida, beleza? Muito bem. Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Bom, eu sei que a largura é x. Então, no lugar desse L da largura, eu vou colocar x. Estou usando isso que eu já sei. Eu sei que o comprimento é chamado de x mais 7. Então, no lugar do C, eu vou colocar x mais 7. E eu já sei que a área é 60. Então, no lugar do A, eu vou colocar 60. Veja, usei aí todas as informações para conseguir montar isso. Vou colocar o igual, vou colocar o vezes também. Agora, pessoal, o que acontece? Eu tenho aí 60 igual a x mais 7 vezes x. Só que tome cuidado, dessa forma ainda não está completo, porque a área é o comprimento vezes a largura. Dessa forma, quem está sendo multiplicado é só o 7 vezes x, não o x mais 7 vezes x. Para garantir que eu vou multiplicar o x mais 7 vezes x, eu tenho que colocar ele entre parênteses, beleza? Agora sim, primeiro eu vejo quem é x mais 7, depois eu multiplico pelo x, ok? Muito bem, pessoal. Agora já temos nossa equação montada. E você pode até pensar que ela não é uma equação de segundo grau, porque não tem x ao quadrado. Mas ela é sim, porque nós ainda temos que fazer a distributiva aí, né? Esse x mais 7 vezes x, temos que resolver essa multiplicação. Então, vamos fazer a distributiva. Muito bem, então eu vou fazer x vezes x e vou fazer x vezes 7. Então, vai ficar assim, 60 continua lá do lado esquerdo do igual, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 7, 7x, beleza? Aí, veja que a equação é mesmo de segundo grau, apareceu o x ao quadrado ao fazer x vezes x, né? Muito bem, pessoal. Agora, tem que igualar essa equação a zero. Eu vou aproveitar esse momento para reforçar que você não precisa deixar o zero do lado direito do igual. Você pode deixar o zero do lado esquerdo do igual e passar todo mundo para o lado direito. Isso tanto faz, beleza? E aqui isso é mais fácil, porque do lado esquerdo só tem o 60, eu vou passar para o outro lado. Então, eu vou fazer isso. O 60 vai passar lá para o outro lado. Quando eu tirei o 60 ali do lado esquerdo do igual, não sobrou nada. Então, coloquei o zero. Do lado direito, eu já tinha x ao quadrado mais 7x, e o 60, que era positivo, passou para o outro lado negativo. Tanto faz, gente, se o zero está do lado esquerdo do igual, se o zero está do lado direito do igual. Não tem nenhuma diferença, beleza? Bom, agora resolver normal essa equação de segundo grau. Se quiser resolver com some produto ou de outra forma, você pode fazer. Aqui eu vou colocar quem é o A, o B e o C. Então, A é 1, B é 7, C é menos 60. Vou calcular o delta, que dá 289, já coloquei aqui direto o resultado do delta. E depois, ao calcular o x, eu vou chegar em x' igual a menos 12, x duas linhas igual a 5. Lembrando que essa ordem aí tanto faz, beleza, pessoal? Então, deu menos 12 e 5, aí os valores para x. Resolvi a equação, já estou lá na última parte. Só que lembra, antes de dar a resposta, eu tenho que verificar a validade dessa resposta. Ou seja, se esses dois números se encaixam com a situação. Pensa um pouco, o x pode ser menos 12?
O x pode ser 5 nessa situação? Bom, nessa situação, pessoal, o x é uma medida de comprimento e de largura, né? Então, a largura que mede x, o comprimento mede x mais 7. Portanto, veja só, pessoal, se a largura é x, né? Esse número não pode ser negativo, porque não tem como a largura ser um número negativo. A quanto que mede a largura desse retângulo? Menos 12, menos 10, menos 5. Isso não faz sentido nenhum. Largura, medidas de comprimento, medidas lineares nesse caso, né? São somente números positivos. Então, embora um dos valores do x dessa equação tenha dado menos 12, isso está correto na equação, esse valor não se encaixa com o nosso contexto, porque nesse nosso contexto, o x só pode ser um número positivo, porque ele é a medida da largura. Então, nesse caso, eu vou ignorar esse x menos 12 e vou ficar apenas com x igual a 5, beleza? Portanto, vamos colocar a resposta sabendo que o x é 5. É o único que se encaixa nesse contexto dessa segunda situação. Para colocar a resposta, você pode escrever de várias formas, desde que fique bem claro, né? Eu vou dar uma dica aqui, ó, de desenhar de novo o retângulo e colocar as medidas nele, já que foi o que pediu, né? Qual deverão ser as medidas desse retângulo. Então, eu vou colocar de novo que esse retângulo media x por x mais 7, né, que é o que a gente chamou. Só que agora o x não é mais um número desconhecido. Eu sei que agora o x é 5. Então, lá no lugar do x na largura, vou trocar por 5. E no comprimento também vou trocar o x por 5. Atenção que no comprimento ficou, então, 5 mais 7. Posso somar esses dois, 5 mais 7, 12. Beleza? Então, as medidas teriam que ser 5 a largura e 12 o comprimento, né? Agora, ainda vamos verificar se tudo está correto, ou seja, se esses valores se encaixam com a minha situação. Bom, ou seja, a pergunta é, a área, que é o comprimento vezes a largura, tem que dar 60. Ou seja, dá 60 mesmo o comprimento, que é 12, vezes a largura, que é 5, que foi a conclusão que eu cheguei? 12 vezes 5 é 60 mesmo, né, pessoal? Então, mais uma vez, está certo. Fazendo todos esses passos, esse trabalho aí com atenção, com dedicação, você percebe que você não vai errar. Porque se você, de repente, comete um equívoco, você percebe que errou e volta para corrigir. Beleza? Muito bem, pessoal. Dando sequência, na terceira situação, vamos ter o seguinte. A medida da temperatura do meu forno varia, ou seja, ela se alterna, ela se modifica nos 15 primeiros minutos, que depois é diferente, isso vale para os 15 primeiros minutos. Da hora que eu ligo, certo? Aí conto 15 minutos. De que forma? De acordo com uma expressão matemática. Gente, isso é muito interessante, porque, na verdade, muitas coisas da natureza, como, por exemplo, a temperatura de um forno, elas funcionam de acordo com expressões matemáticas, né? Então, como é que nesse caso, que aí é um exercício, não é necessariamente uma realidade de algum forno, mas funciona da seguinte maneira. C é igual a menos t ao quadrado mais 30t mais 30. Mas o que é isso? O que é esse C? O que é esse t? Onde C é a temperatura em graus Celsius e t é o tempo em minutos. Bom, aí vem a pergunta, quantos minutos devo aguardar para que o forno chegue a 246 graus Celsius? Vamos com bastante atenção nesse exercício, ele parece difícil um pouquinho de início, mas na verdade ele é até mais simples que os anteriores, ok? Eu devo entender aí, pessoal, que eu tenho a temperatura de um forno que varia nos 15 primeiros minutos, respeitando a esta equação, C igual a menos t ao quadrado mais 30t mais 30, onde C é a temperatura dada em graus Celsius e T é o tempo dado em minutos. Ou seja, a temperatura é menos o tempo ao quadrado mais 30 vezes o tempo mais 30. E esse tempo está em minutos e a temperatura está em graus Celsius. Beleza, pessoal? E aí a pergunta, eu quero saber quanto tempo, ou seja, o que eu quero saber é o T, perceba,
que eu vou ter que aguardar para que a temperatura, ou seja, o C, chegue a 246 graus Celsius no meu forno. Por exemplo, eu quero pré-aquecer esse forno, quero que ele chegue nessa temperatura, tem que saber quanto tempo eu aguardo. Bom, vamos destacar que o que eu sei nesse caso, pessoal, é a equação que foi dada, que a gente fala, traduz, né, aí modela a situação real da temperatura do forno, que é C igual menos T ao quadrado mais 30T mais 30. E além disso, eu sei que eu quero que o C seja 246, porque é a pergunta, né? Quanto devo aguardar para que o forno chegue a 246 graus Celsius? O C é a temperatura, então eu quero que o C seja 246. E o que eu quero saber? O que eu quero saber é o tempo que eu devo aguardar. Ou seja, o que eu quero saber é o T. Então, eu já tenho a equação nesse caso. Veja, eu não vou ter que montar a equação, eu já tenho ela. Eu já tenho o valor do C, eu quero saber o valor do T. Então, eu vou escrever primeiro aí a equação usando aquilo que eu sei. E usando a outra coisa que eu sei, eu vou substituir o C, que é 246, então pelo 246. Então, eu escrevi a equação que eu sabia, que já foi me dada, e substituí o C por 246, ok? Que também foi informado. O resto, por enquanto, eu vou deixar do mesmo jeito. Gente, agora observa, eu tenho uma equação onde a incógnita, o valor desconhecido, é o T. Se eu resolver essa equação, eu descubro o T. E é justamente o T que eu quero saber, né? Veja lá no que eu quero saber. Eu quero saber o tempo, eu quero saber o T. Então, é simplesmente resolver essa equação, beleza? Então, primeiro vamos igualar a zero. Também vou deixar o zero do lado esquerdo aqui, porque está mais fácil, né? Então, 246 passou para o lado direito, menos 246. O resto foi copiado. Do lado esquerdo não ficou ninguém, então coloquei o zero. Beleza? Resolvendo essa equação, pessoal... primeiro tem que fazer aí uma acertada, né? Porque eu tenho dois números aí. Eu tenho 30 menos 246. Então, fazendo 30 menos 246, dá menos 216. Beleza? Então, copiei o zero igual menos t ao quadrado mais 30t. E fiz 30 menos 246, que deu menos 216. Agora sim, defini o A, o B e o C. O A é menos 1, o B é 30, o C é menos 216, né? Se você calcular o delta, vai chegar em 36 e vai chegar nos seguintes valores de x, 12 ou 18, beleza? Muito bem, resolvi a equação, então, quanto tempo que eu devo aguardar? Eu devo aguardar 12 ou 18 minutos, já tá meio estranho isso daí, né? Porque assim, pensa, você liga o forno, em 12 minutos ele tá na temperatura, aí depois ele só vai voltar para essa temperatura nos 18 minutos. Por que isso tá tão estranho? Porque não são essas duas respostas que satisfazem o nosso contexto. Eu cheguei nessas duas respostas da equação, mas pensa aí, qual das duas é a única que se encaixa nesse contexto dessa terceira situação? É o 12, né, pessoal? Por quê? Veja lá no início do exercício. A medida da temperatura do meu forno varia nos 15 primeiros minutos. Então, isso daí só vale para o tempo até 15 minutos. 18 já é maior do que 15, então não vale. Então, 18 não se encaixa nessa situação, porque apenas nos primeiros 15 minutos é que a temperatura do meu forno é dada por essa equação de segundo grau. Então, só vale aquilo, os valores aí de T, que na verdade eu acabei chamando de X aí, né? Mas dá na mesma. X e T, né, pessoal? A mesma coisa. Que é o 12, beleza? Então, solução, então, o meu tempo que eu vou ter que aguardar é 12 minutos. Repito, porque o 18 não entra, porque 18 já é mais do que 15. Isso daí só vale para os 15 primeiros minutos, ok? Muito bem. Vamos ainda dar uma conferida, pessoal, para ver se em 12 minutos, de acordo com essa equação, eu vou ter 246 graus. Como eu tomei sem espaço, vou puxar aqui um outro rascunho para a gente poder fazer, beleza? Então, eu tinha minha equação lá, menos t ao quadrado mais 30t mais 30. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou substituir o t por 12, porque eu cheguei a essa conclusão, que o tempo que eu tenho que aguardar é 12. Ali na solução da equação eu acabei colocando x por força do hábito, né? Mas, na verdade, é t, e dá na mesma, né? Não faz diferença nenhuma.
Muito bem, então no lugar do t, tanto lá do t que está no ao quadrado quanto esse t, eu vou colocar 12, beleza? Observa que nesse caso não coloquei o menos 12 entre parênteses, porque veja que esse menos não é o t. Esse menos está separado de lado e só o t que está ao quadrado. O t é 12, então 12 ao quadrado. E o menos é um sinal que está antes, beleza? E no outro lugar do outro t, que era 30 vezes t, ficou então 30 vezes 12, beleza? Agora eu vou fazer conta, substituir o t por 12, vamos fazer a conta. 12 ao quadrado dá 144, então ficou menos 144, porque aí eu não fiz regra de sinal, porque não tinha parênteses. 30 vezes 12 dá 360, e o mais 30 eu copiei. Agora eu vou juntar primeiro 360 mais 30, dá 390, beleza? Então ficou menos 144 mais 390, ou 390 menos 144. Faz as contas isso. Quanto que dá isso? Isso dá 246. Então, perfeito, tá vendo? Quando o T é 12, ou seja, quando o tempo é 12, eu chego na temperatura 246, que era justamente o que eu desejava. Beleza? Muito bem, pessoal. Agora é hora de fazer exercícios, praticar isso daqui que nós estudamos. Atenção, não tenha preguiça, não faça com pressa, correndo de qualquer jeito. Faça detalhadamente como nós fizemos aqui, leia com atenção, entenda a situação de verdade. Perceba aquilo que você já sabe e aquilo que você ainda quer saber, beleza? Monte a equação, resolva a equação, verifique se os dois valores de x satisfazem aquele determinado contexto. E aí depois ainda verifique se realmente esses valores estão funcionando naquele exercício, beleza, pessoal? Se tiver alguma dúvida, mandem para mim, seja aqui nos comentários do vídeo ou no Google Classroom. Aquele abraço e até a próxima!